Só podia ser um espírito do inferno para propor isso pro Hamlet. E outra, não aprendeu nada, né? Ele falou, eu tô aqui no inferno porque eu mereço. Chama o filho e tenta envolver o filho na nhaca toda da qual ele foi vítima. Terrível, assim, uma coisa terrível. Ele recebeu uma incumbência impossível de cumprir e tinha que mexer no lixo, tinha que levantar a tampa da fossa cética do reino da Dinamarca. Ele mesmo falou, tem algo podre no reino da Dinamarca. Uma situação tal em que só realmente emoções apodrecidas, emoções nocivas podem aflorar. Nisso é uma tragédia completa. Olá, tudo bem? Muito obrigado aí por estar com a gente mais uma vez. E hoje nós vamos falar um pouco mais a fundo de um personagem, de uma figura que já foi tema de um vídeo aqui, que é Hamlet, o príncipe da Dinamarca, que é uma figura de existência histórica questionada, realmente parece que ele é 100% fictício, existe um debate enorme em relação a isso, mas hoje nós vamos tratar um aspecto específico dele. No nosso primeiro vídeo nós falamos do todo, né, do conjunto da obra desse príncipe Hamlet. Eu sugiro quem não assistiu, dá um pulo lá no nosso canal, se inscreve lá e tem o vídeo do Hamlet lá para você poder acompanhar. Aliás, se você puder aí dar um like, compartilhar e comentar, isso ajuda bastante o nosso algoritmo, nos ajuda a avançar. Também aparece chave Pix, um código um QR Code, que são formas que você pode contribuir financeiramente com o nosso trabalho, se você acha que os nossos vídeos valem a pena, se você acha que vale a pena ajudar a sustentar esse trabalho, né? Muito bem. Hoje nós então vamos falar um pouquinho um pouco mais sobre Hamlet, príncipe da Dinamarca. Vocês sabem que eu estava verificando que eu tenho um volume, é um volume comemorativo, são 3 livros, as tragédias, as comédias e os poemas de Shakespeare, né? E curiosamente só existem 2 peças que é mais do que o nome: Otelo, o Mouro de Veneza, né? Me parece que é. E outra, Hamlet, príncipe da Dinamarca. As outras peças todas são só Romeu e Julieta, Macbeth e assim por diante. Então, são só 2 peças em que o Shakespeare achou por bem complementar o nome com mais uma. Exatamente porque fica no ar essa pergunta aí, deixa vocês aí nos comentários, ou escrevam aí o que vocês acham, qual a razão pela qual isto poderia ter sido, né? Então vocês podem pôr lá para a gente ir tendo algumas, ou referências, alguma coisa assim, ok? Bem, fato é que este príncipe da Dinamarca, a história toda começa porque o rei, né? O rei havia sido morto, e o irmão dele havia assumido o trono e desposado a viúva, a rainha, né? E o Hamlet estava muito enlutado pela morte do pai. Então, a peça começa com o Hamlet sendo praticamente punido sancionado pelo rei, porque ele estava enlutado demais pela morte do rei. E então ele tinha alguma viagem, alguma benesse que havia para ele foi cancelada e ia ficar para depois. Então Hamlet estava muito sentido com a maneira pela qual o seu padrasto, o rei, esse tio, né, o estava tratando. E então ele tem um encontro com um espectro, com um fantasma que aparece numa das torres, tem aparecido todas as noites. E aí o fantasma fala com ele, só ele e o fantasma. E o fantasma conta toda uma história de uma conspiração que o irmão do rei fez, colocou, inclusive um negócio esquisito, jogou veneno dentro do ouvido do rei, enquanto o rei dormia no jardim de inverno. Aí é que o fantasma fala assim: você agora está sabendo disso tudo, você me vinga. Isso é o que a gente viu da primeira vez. E isso aí foi muito complicado, foi muito difícil
pro Hamlet lidar, e realmente aí você tem todo o desenvolvimento da peça. Mas o fato é que entre vários encontros e desencontros existia Polônio. Polônio era um conselheiro maior do rei, né? E Polônio tinha uma filha chamada Ofélia. Ofélia era um certo envolvimento que havia entre o Hamlet e ela. Eles eram meio... sentiam uma certa relação mais forte. E Polônio previne, porque Hamlet começa a dissimular que está louco. Começa a simular uma loucura. E o Polônio vê isso, ele não sabe que é uma simulação. Polônio sugere à filha, recomenda à filha manter distância do Hamlet. E aí ele, num determinado momento da peça, o Polônio pede para que a Ofélia vigie o Hamlet. O Hamlet, de alguma forma, ele intui isso, ele pressente, ele percebe isso, e ele fica muito sentido e contrariado. E eles começam uma certa discussão, um certo debate, em que ela está falando que ele talvez estivesse doente por amor, e lá por tantas ele dispara para ela assim, uma sugestão extremamente agressiva, que ele fala assim: Get thee to a nunnery. Vá encontrar um convento para si. Né? Então, por que é uma sugestão agressiva? Por que foi tão determinante para o término da relação amistosa entre Hamlet e Ofélia? Porque, na verdade, quando você fala assim, entre para um convento, tá? Isso eu conversei com um PhD em literatura, ele era da Universidade de Nova York, isso faz já uns 15 anos, e a gente estava estudando esse texto, e eu citei isso, e ele não falava português, né? E ele citou para mim, falou assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, no inglês erudito, nunnery, que é a palavra nunnery, quer dizer convento, mas ela também quer dizer prostíbulo, quer dizer bordel. Essa era uma conotação. Nunnery era uma forma medieval, arcaica, provavelmente sarcástica, de se remeter a um bordel. Era um convento. Mais ou menos hoje em dia o pessoal fala, né, as garotas de programa assim, prima, né? As primas, eu tenho uma prima, né? A famosa piada, o sujeito está lá com uma garota de programa, foi levar uma prima ao aeroporto, né? Essa era a piada de um comercial que nós tínhamos há uns anos atrás. Então, provavelmente da mesma origem. Mas quando Hamlet fala isso, você não consegue saber se ela vai virar freira ou entre para um bordel. E isto provavelmente são coisas que a gente perde, como por exemplo, em português, Machado de Assis no Quincas Borba, ele fala assim, tem lá a teoria do Quincas Borba, que é um filósofo, que fala que a humanitas, né, que é a humanidade, né, humanitas. E aí ele fala assim, a frase final de quem ganhou o embate e faz o jus às batatas, fala assim: ao vencedor as batatas. Eu tenho a fortíssima suspeita que essa frase é irônica. Tem alguma coisa para dar risada. Que não faz sentido ao vencedor. Deve ter outra coisa. Provavelmente também essa coisa do Shakespeare, Hamlet está usando da mesma ironia, está usando do mesmo sarcasmo. Ele pega uma palavra levemente, né, que é ambígua, principalmente ela é ambígua, mas inequivocamente agressiva. Mesmo que seja vá para um convento, você vai falar para mim, olha, vá para o convento para uma mulher que se mostrou interessada em você amorosamente. É muito ruim. E aí, o sentimento, quando Hamlet reage assim, ele tem um sentimento de traição. Aliás, depois, é o próprio Hamlet que mata Polônio. Polônio morre, porque Polônio está lá na sala, onde está o Hamlet e a mãe dele, tendo uma conversa privativa, só os dois, e de repente ele escuta um barulho. Polônio tropeça. Não, desculpe, Polônio pede ajuda.
E aí ele puxa uma faca e acredita que puxa a sua espada. Ele acredita que é o próprio rei Cláudio, né, o tio que matou o pai. E pega e desfere um golpe de espada através de uma cortina. Mas é curioso, isso é muito interessante na peça. Ele mata Polônio achando que é outra pessoa, mas ele não se certifica do que ele está fazendo. Resultado, ele mata Polônio, que estava preocupado com a saúde dele, mas não era exatamente alguém que jogasse contra ele. Ele era só o conselheiro do rei. Enfim, a violência, né? A violência na peça, ela só cresce. A violência dos diálogos, a violência das decisões, a violência, você vai tendo um crescendo. Você pega o começo da peça, quando o rei está simplesmente sentenciando algo para o Hamlet, você tem uma coisa. A partir de determinados momentos, de determinados atos, você vai tendo um agravamento, você vai tendo uma acentuação da hostilidade, da agressividade. Né? Aí a violência cresce, né? Até que o Hamlet também acaba duelando com o filho de Polônio. Ele e Laertes acabam se ferindo e alguém coloca veneno na espada e aí começa a ter morte. Não pelo ferimento, mas pela própria instilação do veneno. De novo o veneno, o mesmo veneno que foi instilado no ouvido do rei num momento anterior à peça, por assim dizer. Quer dizer, a peça começa já nas consequências, na ressaca desse acontecimento todo. Fortinbras, que é um regente que vem proclamar posse sobre a Dinamarca, quando ele chega, ele encontra toda a família real, toda a corte morta. Então, assim, a família real dinamarquesa se auto-implodiu. Acabou. Virou uma tragédia, acabou para todo mundo. E aí você percebe o quê? Você percebe uma situação tão delicada que o Hamlet é quase um pateta na história. Porque o que ele pretende fazer ele não faz, o que o fantasma ordenou para ele fazer ele não fez, e etc, etc, etc. Mas nós vamos hoje nos concentrar no seguinte: o Hamlet é uma peça de teatro. Em sendo uma peça de teatro, as falas são importantíssimas. Houve durante muito tempo, durante décadas, Hamlet foi interpretado por Laurence Olivier, considerado talvez o melhor Hamlet, não sei, eu já vi alguns atores, mas o fato é que Laurence Olivier interpretou Hamlet até um ponto que o Laurence Olivier estava velho. Hamlet era um rapaz, aparece aquele velho interpretando o rapaz. Isso é a prova de que, de fato, na peça do Hamlet, o texto é eternamente jovem, não necessariamente o ator, não necessariamente o cenário, né? O cenário é totalmente secundário. Nesta peça, as falas são essenciais. Então, dentro disso, nós vemos o quê? Hamlet primou. Esse exemplo do convento que pode ser bordel, isso é um exemplo de uma tonelada. Quem não leu, sugiro, dá uma lidinha, tem traduções bastante boas, tem resumos da peça, se consegue isso tudo online, né? Sem grandes custos ou sem nenhum custo. E você pode ver, conferir o que eu estou falando, você pode perceber outras coisas na peça e pode recuperar esse elemento cultural tão rico que foi o teatro do século XVI, XVII, e você pode aproveitar para a sua vida. Isso é fantástico. E o que nós vemos aqui? A Hamlet faltou trabalhar com algo que no Mindfulness é previsto. Faltou ele trabalhar com sabedoria. Um imbróglio familiar do tamanho de um bonde, uma torpeza inimaginável da parte do tio, matou o irmão para
ficar correndo e ainda casou com a esposa do cadeiro. Provavelmente, presumivelmente, a Ofélia devia ser uma mulher muito bonita, né? E assim, usurpou tudo. E o Hamlet recebe a incumbência de vingar essa usurpação. Veja, coisa mais insana. O próprio pedido do espírito, do fantasma do pai, e note bem, o fantasma do pai nem sequer se apresenta como o pai. Ele fala, eu sou, pode olhar no texto, eu sou o fantasma de vosso pai. Vingue-me, retalie. Então, a mensagem, ele fala, olha, eu estou aqui andando, porque o Hamlet ficou preocupado, falou, pai, puxa, mas você está aí no purgatório, no inferno. Ele falou, olha, eu passo o dia me desviando de chamas, eu passo o dia atormentado, mas não tenha pena de mim. Eu fiz coisas para merecer estar aqui. Quem duvida pode ver lá no texto. O próprio fantasma do pai não se apresenta como o pai. Aliás, eu deixo aqui que você quiser, nos comentários, coloca lá qual era o nome do rei que foi morto, do pai do Hamlet. Qual era o nome? O rei que tinha assumido era Cláudio. Mas quem foi que o Cláudio matou? Foi o irmão dele. Como é que chamava esse irmão dele? Aí põe lá nos comentários o que você acha, o que você procurou, o que você achou. Ele recebeu uma incumbência impossível de cumprir e tinha que mexer no lixo, tinha que levantar a tampa da fossa cética do reino da Dinamarca. Ele mesmo falou, tem algo podre no reino da Dinamarca. Bem, isto tudo para dizer o quê? Você tem ali um disfuncionamento brutal na família real da Dinamarca. Vai saber como é que eram nas outras, né? Mas nessa aqui, de ponto de vista humano, a gente tem um disfuncionamento brutal. Uma situação tal em que só realmente emoções apodrecidas, emoções nocivas podem aflorar. Nisso é uma tragédia completa, a peça. Mas aí, o que restava a Hamlet talvez fazer, seria ter desenvolvido sabedoria. Em vez de se fazer de louco, inculcar-se por louco, talvez ele devesse ter usado de sabedoria. A primeira coisa da sabedoria que ele poderia ter tido é que só era maior do que ele. Vai matar o tio porque o tio matou o pai. Pelo amor, né? Só podia ser um espírito do inferno para propor isso pro Hamlet. E outra, não aprendeu nada, né? Ele falou, eu tô aqui no inferno porque eu mereço. Mas também não tá fazendo nada para sair, né? Chama o filho e tenta envolver o filho na nhaca toda da qual ele foi vítima. Terrível, assim, uma coisa terrível. Ao Hamlet, especificamente aqui no quesito da fala, a gente tem que o Hamlet deixou de fazer algo que a gente sempre convida para ser cultivado nos programas de Mindfulness, que é a fala sábia. Essa fala sábia, ela é importantíssima porque a fala é exatamente a troca mais rica que a gente tem entre duas pessoas. Tanto que a mensagem do Hamlet, todos os atores que interpretaram o Hamlet de uma maneira mais famosos já morreram. O Shakespeare morreu faz 350 mil anos. Hamlet nunca existiu, mas as palavras do Hamlet, as falas da peça, elas se mantêm absolutamente vivas e atuais. Essa é a magia, eu diria, essa é a grande magia da linguagem, né? E a fala dele é uma fala que não foi sábia. E o que é uma fala sábia? Vamos dizer assim, a fala sábia, primeiro, ela é uma fala verdadeira. À medida que o que eu expresso com as minhas palavras e o que eu experiencio internamente, quanto mais elas se afastam uma da outra, mais falsificado vai se tornando o meu discurso. Quanto mais o meu discurso se torna falsificado,
menos crível ele se torna. Quem se lembra daquele vídeo do efeito verdade, também está no livro, o efeito verdade, que é muito interessante. Nossa genuinidade pessoal é importantíssima para acreditação, para credibilização, se vocês me permitem o neologismo, né? Para o endosso daquilo que é dito. O que acontece muitas vezes com a nossa classe política? Vários políticos. Cara, ninguém mais presta atenção no que os caras falam. Ninguém acredita mais no que o cara fala. Por quê? A praxis daquele cara ou daquela cara se tornou tão distante do que ela fala, você percebe nitidamente. Essa pessoa aprendeu o quê? Eu fico feliz se você disser assim: olha, todas as plantas são verdes, então precisamos fazer um empenho muito grande para deixar todas as plantas verdes. E ele toca fogo nas plantas do quintal dele. Então, esse é um dos efeitos nefastos da marketagem, do marqueteiro, que de resto é um profissional sério, é uma pessoa contra a qual eu não tenho nada. Mas o exagero na falsificação do discurso desacredita quem fala. A médio prazo vai sair caro, não tem jeito. Isso é a mesma coisa que tratar sintoma depressivo com álcool. Resolve naquele dia, resolve naquele momento, mas só vai agravar as coisas com o decorrer do tempo. Por isso é que sempre se recomenda. Você está bebendo porque você precisa afastar sofrimento de si, angústia, solidão, tristeza, dor. Vá a um colega, vá a um médico, vá a um psicólogo, faça uma terapia, use um antidepressivo, faça alguma coisa, mas não fica bebendo. Da mesma forma, é exatamente isso, a fala performática, a médio e longo prazo, ela simplesmente vai destruindo as coisas. A segunda característica da fala sábia, da fala verdadeira, da fala sábia, é que ela é uma frase, é uma palavra agregadora. No sentido, hoje em dia tem um negócio chiquérrimo que se fala que é agregar valor, né? Que eu saiba, se eu entendi direito, agregar valor quer dizer aumentar o preço. Então eu tenho essa caneca aqui, estou vendendo por vintão. Eu vou agregar valor nela. Então eu vou vender a 32. Eu agreguei valor? Não, eu botei preço. Eu botei um papelzinho, botei um selinho aqui porque valoriza. É aumentar preço. Né? Então, assim, você já sabe, agrega valor, já fica esperto. Esse aqui é o valor agregado. E esta agregação aqui não é essa agregaçãozinha banal, não. Não estou falando de que agrega, quer dizer o seguinte, que produz uma liga, que faz laço social. O que eu chamo de laço? Laço é tudo aquilo que produz uma reciprocidade amável entre duas pessoas. Esse é o laço. Então, o matrimônio é um laço, pelo menos é para ser. É para ser normalmente e é para ser em várias fases, mas enfim. Amizade é outro laço grande, né? Você forma laço, você tem consideração recíproca, você tem afetos recíprocos e uma certa identidade. Então é uma que faz laço. Falar para a menina, olha, vá para um bordel ou vá para um convento, isso não faz laço nunca, né? Bem, tem mais algumas características aí da fala sábia que nós vamos deixar para o próximo vídeo, porque esse aqui a gente já está passando um pouco do ponto para não ficar longo demais, tá bom? Mas em breve a gente está voltando com as outras características da fala sábia que são, se bobear, são ainda mais importantes e mais intricadas para a gente entender, tá bom? Pela sua
pelo seu companheirismo, pela sua companhia até aqui. Muito obrigado por ter assistido. Por favor, comente os 3 Cs, comente, compartilhe. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se no nosso canal, é de graça. Você pode ir lá e você tem acesso à disponibilidade de todos os nossos vídeos. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!